Outra informação, a anulação desse leilão do arroz e também a devolução pelo Congresso de parte da medida provisória sobre desoneração da folha acabou gerando várias reações adversas dentro do governo e também na base aliada. De um lado, o Planalto pretende intensificar o diálogo e as reuniões com parlamentares e ministros que representam as bancadas para evitar novas derrotas no Congresso. De outro, os próprios aliados reclamam da falta de articulação política e protagonizam aquele fogo amigo. O deputado José Guimarães, por exemplo, que é o líder do governo na Câmara, disse em uma reunião interna do PT que falta um comando político mais centralizado para melhorar o relacionamento com a sociedade, Congresso, estados e municípios. O parlamentar também afirmou que existem os partidos que integram a base de apoio a Lula no Legislativo e que esses partidos não são comprometidos, resultando assim em uma série de reveses nas últimas semanas. Por fim, Guimarães voltou a defender trocas no governo para que essa mudança ocorra de uma vez por todas. Você, Roberto Mota, a quem se dirigiu essa crítica do líder do governo na Câmara Federal, o José Guimarães? Talvez para o articulador, ele fala da necessidade de ter uma figura mais centralizadora, o gerentão do governo, possivelmente fazendo uma comparação com o José Dirceu. Alexandre Padilha não conseguiu fazer isso até aqui, né? Mais centralização, é isso que eles querem? Nossa Senhora! O deputado, pelo que eu vi nas notícias, o deputado líder do governo teria dito: tem dia que eu não consigo dormir por causa da tensão da faca no pescoço. Agora imagine, se ele se sente assim, como é que nós nos sentimos? Às vezes eu penso, Caniato, que as ideias desse grupo são as mesmas de 1980, eu já falei isso. Às vezes eu penso que eles acham que a população brasileira é composta ou de idiotas ou de crianças de 3 anos de idade. Porque é nítido que eles não têm a compreensão das mudanças que aconteceram no mundo. Ao contrário o ex-presidente americano Abraham Lincoln tinha uma frase famosa, né, que você consegue enganar todo mundo durante algum tempo ou algumas pessoas o tempo inteiro, mas você não consegue enganar todo mundo o tempo inteiro. Esse pessoal nunca ouviu essa frase do Abraham Lincoln, né? Eles acreditam que é possível enganar todo mundo o tempo inteiro e mais, que aqueles que não foram enganados, esses aí vão ser reprimidos, censurados, processados, bloqueados, cancelados, exilados. E o meu comentário é só esse: a história já mostrou muitas vezes que essa é uma estratégia absolutamente insustentável. Cristiano Beraldo, momento difícil na administração federal, muitos reveses em pouco tempo, né, Beraldo? Há quem entenda que trata-se do pior momento dessa administração Lula 3. Tem um culpado? O culpado está lá, se dividindo entre o Palácio do Planalto e o Palácio da Alvorada, Caniato. Se em décadas de vida, de atividade, militância política, de participação do processo político, se em 8 anos de exercício da presidência da República, se em 6 anos do exercício da presidência da sua gerentona, para usar o termo aí colocado pelo líder do governo, se não conseguiu aprender a lidar com o Congresso, com esse ambiente político, aí realmente tem que se perder as esperanças, porque não há nenhuma disposição desse governo em se modernizar, em se atualizar, em reconhecer a realidade. Qual é a realidade? É um governo que chegou para cooptar os partidos, distribuiu ministério e sempre tem um político, sobretudo os políticos tradicionais, independente de partido, independente de ideologia, sempre tem um político, um deputado, um senador para aceitar um ministério. Os partidos fizeram um arranjo ali, meio barro, meio tijolo, meio que sim, meio que não. Aí o deputado diz que se licenciou, que é para se desvincular do partido, aí ele vai, assume o ministério e fica nesse faz de conta. O fato concreto é que quem são os aliados do governo? Aliado do governo deveria ser, por exemplo, o MST. Só que o líder do MST coloca o governo contra a parede,
dizendo que o governo não está atendendo às demandas dele, do líder. Os políticos do próprio partido do presidente também vivem de reclamação. Por quê? Porque querem dinheiro, querem a famosa estrutura. Sabe o que é estrutura? É orçamento público e cargos. Porque esse ano tem eleição. Então, sem estrutura, não tem campanha. Porque eles não sabem fazer política de outra forma. Eles não sabem conquistar o voto de opinião, com base no debate franco, direto e transparente. Quem são os aliados do governo, Canhato? Os aliados do governo não cabem, aqueles de verdade, aqueles que estão ali pela causa. Eles não enchem uma mesa de jantar do Palácio do Planalto, porque cada um quer só uma teta para mamar. E este projeto de governo que aí está, ele tem que viabilizar isso, senão ninguém é amigo de ninguém. Essa é a realidade que vive. E talvez, se houvesse a grandeza de se reconhecer isso, de calçar as sandálias da humildade, como ficaram tão famosas aí no Pânico, quem sabe assim o governo, o presidente da República, seus assessores, seus aliados mais íntimos e próximos, percebessem como eles estão distantes da realidade do Brasil. Pois é, você, Luiz Felipe Dávila, momento muito delicado do governo federal, dessa administração Lula 3. Teve a história do arroz, que a gente tem repercutido nos últimos dias, a devolução de parte daquela medida provisória, números muito desfavoráveis, não só do ponto de vista fiscal, como a gente tem observado uma elevação da cotação do dólar, enfim, muito desgaste com as pautas de costumes, hein, Dávila? Tem como resolver uma situação como essa? José Guimarães fala na necessidade de uma figura mais centralizadora, uma espécie de um chefão, alguém abaixo de Lula, um gerentão do governo. Isso ajudaria no quê? Olha, centralizando ou descentralizando não resolve o principal problema, que é a incontinência verbal do presidente da República. Você veja como ele mexe com o mercado, o que ele vai dizendo. Ele acabou de dizer numa palestra aberta de que o Brasil ia resolver a questão fiscal aumentando mais imposto, mas não falou uma palavra de corte de gasto. Enquanto isso, o seu ministro da Fazenda e a sua ministra do Planejamento dizem o oposto, que é importante nesse momento rever a política e cortar gasto. Então veja a bateção de cabeça pública, cada um fala uma coisa. Aí nós temos esta medida do PIS e COFINS, que foi um desastre total, uma medida que parece que o ministro da Fazenda não combinou o jogo com ninguém, nem com a sua colega do Planejamento e nem com o presidente da República. Parece que ele surrupiou uma matéria lá para ver se pegava no Senado. Bom, e foi uma bomba atômica, porque o setor privado inteiro se uniu contra a medida. O próprio líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, foi um que fez coro para que essa medida fosse retirada. Então veja a desarticulação completa do governo. E o leilão do arroz, nem se fala, que já falamos muito isso aqui, né? Inventou-se um falso problema, que era o desabastecimento, para justificar a intervenção no mercado do governo, comprar arroz e vender abaixo de preço de mercado. Então, veja que desastre é a articulação política. O governo não sabe o que quer, cada um faz o que pensa que é melhor, sem combinar o jogo com o outro, mas não é a centralização que vai resolver isso, porque se o poder hoje fosse centralizado da articulação política, o presidente fala uma coisa, o ministro da Fazenda fala outra. Aí o ministro da Agricultura tem outro entendimento. O líder do governo no Senado tem um outro entendimento. Não tem como coordenar isso. Então, para que haja boa coordenação política, precisa ter duas coisas que esse governo até agora não tem. Primeiro, um plano de país. O que ele quer? O que ele quer atingir? Quais são as medidas prioritárias? Né? Por que aprovar essas medidas e não aprovar outras? E segundo, é preciso ter, eu digo, um pouco mais de restrição verbal. A gente precisa falar as coisas em sintonia com os outros, e não cada um levanta um dia e fala uma coisa. Então
Então, esse governo não pode ter articulador político a não ser o presidente da República, porque qualquer um que fala em nome do governo é desautorizado depois pelo presidente, se o presidente começa a entender que aquela medida é impopular, como foi o caso agora mesmo dessa medida do PIS e COFINS. Pois é, agora, Mota, alguns entendem que o governo seria refém do Congresso Nacional, dos partidos do Centrão, e há quem defenda uma participação maior desses partidos no governo federal, inclusive passando a articulação política para um cabeça de um desses partidos que integram o Centrão. Seria uma estratégia a ser adotada, porém, aquela agenda defendida pelos progressistas seria jogada na lata do lixo, né? Eu não entendo muito bem essa história do governo refém do Congresso. O Congresso acabou de aprovar uma lei da saidinha, acabando com as saidinhas, a lei foi vetada, o Congresso derrubou o veto e ainda assim a lei não pegou. E aí ainda paira no ar a ameaça de que não vai pegar, porque vai ser derrubada no tapetão. O governo acabou de lançar aí, como o Dávila já contou, a MP do fim do mundo. É uma tremenda bola nas costas da nação. Não foi nem no Congresso. O Congresso teve que aprovar, está em processo de aprovação, uma PEC dizendo que o porte de drogas é crime, que é o que já está na lei, porque estamos sob ameaça de se tomar uma decisão dizendo que o porte de até tantos gramas caracteriza você como usuário e aí livra você de qualquer punição. Que governo refém é esse? O Brasil está, já há quanto tempo, já dançando a música que o governo toca, dançando a música louca que a esquerda toca. E o resultado a gente viu, eu acho que a gente vai falar sobre isso, né? É uma declaração de uma pessoa muito influente dizendo que o Brasil não está mais no radar do mundo, que as pessoas não estão mais pensando em investir no Brasil por causa da insegurança jurídica. Isso parece o que está acontecendo no Brasil hoje, parece uma daquelas sessões de jazz, né? Que os músicos começam tocando de um jeito, depois tocam para outro, mudam de ritmo, cada um faz o que quer, e é o governo que está refém do Congresso. Eu diria que é o país que está refém desse governo. Você, Cristiano Beraldo, a gente já viu esse filme em algumas outras ocasiões e alguns líderes acabam cedendo em algum momento e falam, de fato, o meu articulador que defende a minha agenda não está funcionando. Vou entregar isso para um líder de um partido que tem uma influência maior no Congresso Nacional. Só que aí você abre mão daquilo que você acredita. Não, mas na verdade, essa página já foi virada nesse governo, Caneto. A gente viu no governo de Jair Bolsonaro, por exemplo, uma eleição feita com base na independência em relação ao legislativo, né? Então, ao Centrão, enfim, né? Dizia-se ali que aquela cena que ficou muito famosa do general Heleno, ainda na eleição, falando, né? Se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. E aí, quando vem a eleição, acontece o óbvio, porque não se elegeu, e não havia essa possibilidade prática, um número de parlamentares independentes e apoiadores verdadeiros do governo suficiente para acabar com a necessidade de se ter o apoio desse centro político que domina o Congresso há tanto tempo, com esses partidos enormes, e aí com um número muito grande de deputados, sem os quais você não consegue aprovar nada. E aí o governo de Jair Bolsonaro, o presidente, então, assumindo que não tinha condição de fazer essa articulação, apesar de ter passado 28 anos da sua vida dentro da Câmara dos Deputados, ele faz uma aliança com progressistas e chama Ciro Nogueira para ser o seu secretário da Casa Civil. E Ciro Nogueira, um senador muito experiente, presidente de um grande partido, que é o progressista, conseguiu fazer a agenda política andar. Neste governo agora, o jogo foi diferente, porque essas críticas são proferidas pelo próprio presidente da República de forma pública. E ele já se colocou como figura central dessa articulação. Ele, neste afã de mostrar que ele é melhor, mais competente, mais habilidoso do que todos os outros,
ele se coloca nessa figura de articulador. Só que para articular essa vida política no Brasil de hoje, isso dá trabalho, isso toma tempo, não é fácil. E aí, se você está dedicado a essa articulação política, como é que passa o Dia dos Namorados na Suíça? Não dá, Caniato. Ou é uma coisa ou é outra. Então, não vai haver, na minha visão, nenhum tipo de mudança nesse formato. Não vai haver, por parte de quem lidera o processo, o reconhecimento da sua incompetência e incapacidade de se responsabilizar por essa articulação, de ter que mudar o formato da relação política. Então, ficaremos nesse chove não molha até o final do governo. Esse é o prognóstico que está aí, para todo mundo ver. Você, Dávila, inclusive uma mensagem curiosa aqui do Ricardo. O governo parece estar numa areia movediça. A cada vez que se mexe para tentar sair daquela situação, afunda um pouco mais, fazendo um paralelo em relação à história da MP, do arroz e por aí vai. Mas, Dávila, Lula como articulador tem experiência, porém está se dedicando como deveria. Aquele Lula eloquente dos anos 80, você consegue identificar nele a figura importante para virar o jogo em 2024? Não, aquele Lula não tem mais. O Lula agora é um Lula rancoroso, um Lula que não consegue mais usar o seu charme e sedução para conseguir manter a sua base unida. Mas por quê? Uma das diferenças entre o modelo passado e hoje é que naquele tempo o Brasil, como o Beraldo já falou algumas vezes aqui no Pingo nos Is, pegou aquele boom de commodities, a economia estava boa, aí todo mundo quer surfar a economia boa, é óbvio que todo mundo quer aí tá amigo do governo. Não é o caso agora. Agora a gente está em plena recessão, o governo não consegue fazer a economia crescer, problemas estruturais gigantescos, um problema fiscal que está todo mundo vendo, que é um tsunami que vai destruir a pouca capacidade que o Brasil tem de crescer, principalmente em 25, 26, e vê um governo completamente à deriva, sem rumo, sem saber o que faz, né? Então isso é um problema. Agora, a articulação política, ela tem, na verdade, duas habilidades. Às vezes elas são separadas, dependendo do presidente da República, e às vezes elas estão juntas. Quais são essas duas habilidades que precisa na articulação política? Um é o que eu chamo clássica Casa Civil. O que a Casa Civil faz? A Casa Civil tem que se certificar que, uma vez as decisões tomadas, elas estão sendo cumpridas, que os acordos estão sendo cumpridos, que as medidas estão sendo implementadas. Ele é um grande gerente, é um gerente operacional. Ele faz com que as coisas acertadas, planejadas, combinadas estejam sendo implementadas. E depois você tem o articulador político, que é a pessoa que cria esses pactos em torno da votação do Congresso Nacional. Então sabe o que precisa ser feito para fazer com que o governo tenha a maioria dos votos. Às vezes você tem uma pessoa que ocupa esses dois chapéus e muitas vezes você tem pessoas, cada uma faz uma parte disso. O governo, nesse sentido, tem isso. Tem lá hoje na Casa Civil o ministro Rui Costa, que deveria estar tocando o dia a dia do governo, a implementação das medidas, e você tem o ministro institucional, que é o articulador político, que é o Padilha. Então cada um ali está fazendo uma coisa. O problema é quando o presidente desautoriza os seus articuladores. Porque quando começa a ter dificuldade, a pessoa fala, eu não quero falar com o ministro, eu quero falar direto com o presidente. Então, no fundo, esse bypass que se dá, que é a desautorização, isso acaba com qualquer articulador. Se não é, Caniato, você está aqui sentado... O ministro vira um garoto de recados, né? Você está aqui tomando conta do jornal. Aí chega uma hora, toda hora tem interferência. Não é assim que foi. Bom, então não tem como fazer. Então é o que está acontecendo em Brasília agora. Então essa desarticulação mostra isso, um governo à deriva, um governo que não tem noção das suas reais prioridades. A única prioridade que o governo tem claramente é aumentar a arrecadação, tomar mais dinheiro do nosso bolso. Só isso é a única prioridade. Porque o governo acha que com mais arrecadação ele vai resolver todos os grandes problemas do país. As digitais de algumas figuras do governo nesse cenário de muita dificuldade, né, Mota? Seu complemento. Isso me lembra uma história, Caniato, que um amigo meu me contou uma vez. Esse amigo é muito bem sucedido e eu
estava conversando com ele, né, e ele me dizendo, olha, Roberto, não fica muito impressionado com as pessoas ricas, porque para você ficar rico, você pode tentar a vida inteira, você só precisa acertar uma vez. Tá? Muitas vezes a pessoa fica rica, ela nem sabe explicar direito como é que ela ficou rica, porque foi um golpe de sorte. A primeira vez que o PT chegou ao poder foi no momento em que o mundo estava muito bem. Estava entrando muito dinheiro no Brasil. Agora, o momento do mundo é um momento péssimo. Há quem diga que a gente está às portas da Terceira Guerra Mundial, em crises internacionais, saindo de uma pandemia, mas o governo continua agindo como agiu da primeira vez. É a receita que eles acham que funciona. É como o Davi lá falou, vamos gastar, vamos arrecadar cada vez mais, mas não tem mais de onde arrecadar. O brasileiro já paga quase a metade de tudo que ganha. Prestem atenção nisso por um momento. Você trabalha o ano inteiro, quase a metade de tudo que você ganha vai para o Estado. E não é só isso, o cidadão tem a sensação de que estão debochando com ele. Quando ele vê os gastos que o Estado faz, quando ele vê os privilégios que algumas figuras do Estado gozam, você chega a um ponto insuportável. Quem conversa com as pessoas na rua, eu sei que esse é um hábito que a maioria das nossas autoridades não tem. Eles não andam pela rua, eles não conversam com o jornaleiro, com o rapaz que trabalha na barraca da praia. Só hoje eu conversei com 3. O Data Mota informa, é 100% de desaprovação desse Brasil, onde o Estado se mete em tudo, onde a gente tem que pagar os luxos e esfregam na nossa cara, não tem nem como você não ver. Né? É como o Cristiano Beraldo falou, quantas pessoas ontem, né, não fizeram um jantarzinho modesto em casa para passar o Dia dos Namorados, porque as coisas estão difíceis. Aí você olha o estilo de vida dos outros e você só faz uma pergunta, até quando? Pois é, muita gente vendo a rede social no dia de ontem ficou com depressão, né, Matheus?